Olá, moto youtuber espectadores, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia, para quem me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E aqui a gente trata de moto, viagem de moto, passeio de moto e palpites. E eu consegui uma unidade da V-Strom 1050 para fazer um test ride. Não é essa aqui, mas uma igual a essa. Para quem não me conhece, eu tive uma V-Strom 650. Até esses dias gravei um vídeo de um tributo a essa moto, que eu acho essa moto muito interessante. E aí, vários pedidos, e aí eu vou resolver conseguir uma unidade aqui. Já de antemão agradeço aqui o pessoal da Moto Savages. A moto é de particular, não é da loja. Infelizmente a Suzuki não tem moto para test ride, então eu vou testar para você. Então daqui a pouco eu passo detalhes da motoca. Tô só aguardando aqui que foram passar um paninho nela. Enquanto vocês veem imagens da bela V-Strom 1050 XT, vamos de algumas informações técnicas. E ao longo do vídeo irei responder perguntas feitas por moto youtuber espectadores. A moto é uma evolução da V-Strom 1000, que sairá de linha assim que acabar os estoques. Inclusive o motor tem a mesma capacidade cúbica, são 1037 centímetros cúbicos. A moto tem um peso seco de 225 kg e em ordem de marcha 247 kg. São 107 cavalos e bons 10,5 kgfm de torque. Ambas as suspensões têm várias regulagens e o curso de 160 mm. E aí quem vai auxiliar no test ride aí é o senhor Jean Nakato, doutor Jean Nakato, que é especialista em palpites aleatórios de coisas sem relevância documental. Então, eu vou adiantando, a unidade que eu vou testar, ela tem alguns acessórios que não são originais. Farol de milha, protetor lateral, e ela está rebaixada um pouquinho à frente dela. Rebaixou na mesa lá. O que pra mim é uma alegria, porque eu confesso que eu tava com receio de testar a moto. Eu tenho 1,68 e o banco dela é 850 mm. Então assim, pra mim qualquer desnível assim, tem que prestar muita atenção na hora de parar. Na hora de estar rodando, de boa. Mesmo em baixa velocidade, de boa. Agora na hora de parar, se bobear, é chão. Mas enfim, ela tá um pouquinho rebaixada. Apesar que está rebaixado a 1 centímetro na mesa, apesar que o bumbum fica mais próximo da roda de trás, então ela não está rebaixado o banco em 1 centímetro. Então essa aqui é a motoca, a unidade que eu vou testar. Igual eu falei, ela está com alguns acessórios não originais, o protetor lateral Scan. Bom, falar mais fácil falar o que ela vem, né? Ela já vem com protetor de mão, já vem com, putz, muito legal. Esse suporte para celular, muito legal, não sei porque que as outras marcas não fazem. Vem com cavalete central já vem com esta barra, o que é acessório o farol de milha, neblina e esse protetor. E o suporte aqui também é acessório. O que mais? O resto tudo original. Vocês já devem ver muito vídeo, mas ela é full LED, ou seja, todo o sistema de iluminação dela é de LED, pisca, freios e farol. E a Suzuki tem uma fama, não sei, este modelo aqui também nem vou saber. Esse aqui também não é original. Essa unidade eu não vou saber, que o farol da Suzuki costuma ser excelentes mesmo. E eu estava falando pro Jean, você já deve ter vídeo sobre ela, né? Mas essa moto aqui ela tem um design semelhante à Suzuki DR750, que foi a primeira Big Trail da Suzuki, e ela acho que foi a primeira, foi a primeira a ter que era chamado bico de pato. Na época era bem esquisito isso, então não agradou todo mundo. E hoje todas as motos copiam, porque não tem só função estética. Tem função de cortar o vento e direcionar ele, então numa ventania e tal, porque o vento não é constante, então ela balança menos. Então quase todas as motos hoje utilizam isso aí. Então vamos fazer o melhor, né, que é rodar.
Vamos de mais dados técnicos. O motor é uma evolução do consagrado modelo anterior. A moto tem o mesmo chassi e balança da V-Strom 1000. Eu já senti aqui o tal do assistente de aceleração, bem legal. Você dá uma aceleradinha e ela já mantém um pouco a rotação, que ela entende que você está pilotando. Pra você não ficar... Então, bem legal, cara. E é legal para todo mundo, mas principalmente para quem não tem tanta experiência, que os chamados um pouquinho barbeiros. Eu não sei. Para quem pega uma moto diferente da que está acostumado para fazer um test drive, é normal que nos primeiros quilômetros ache meio estranho. E esse estranho normalmente significa, a gente entende como ruim, pois não é a moto que a gente está acostumado a rodar. Então fica esse alerta para quem vai testar uma moto e dar apenas poucas voltas na quadra. Bem macia. E em relação a... já dá para perceber, o torque dela é mais vigoroso que o da minha Tiger 800, que é um dos pontos fracos da Tiger 800, né? Na Tiger 900 ela deu uma melhorada, mas assim, baixa velocidade, ela não tem muita força, mas da Tiger é um motor muito, que eu falo, elástico. Então ele funciona bem, só não tem força, mas funciona. Aqui a posição está na mais baixa, e a câmera está na queixeira do capacete, então é uma posição legal. E a previsão é ir lá para Serra da Graciosa, que é o meu lugar de test ride. Ela tem um punchzinho bem mais forte que da 800. Embaixo, eu sempre vou comparar com a Tiger 800 porque é a moto que eu ando. E a Tiger 800, o plus dela é a maciez, né? Vibra bem pouco. E essa aqui eu tô sentindo uma vibraçãozinha em baixa rotação, né? No banco aqui. Nada. E a embreagem dessa aqui, além dela ser hidráulica, ela é assistida e deslizante. Então é muito macia e precisa. Ponto para a V-Strom Suzuki. Nossa, muito macia, parece estar sem cabo, embreagem sem cabo. O câmbio ainda não vi direito, mas o câmbio da 650 é um primor, o da Tiger também, né? Essa aqui, por enquanto, está seguindo o primor também. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Pô, você tem fábrica, será que é tão difícil fazer um câmbio que preste? E outro negócio que eu gostei dela, a relação de marcha. A Tiger 800, não sei a 900, acho que é a mesma coisa. A primeira é muito longa, cara. Então para cidade ir para o off-road é ruim. E a minha ainda é a 2020, que ainda foi encurtada a primeira. Mas mesmo assim ainda é muito longa. E essa aqui é mais... Puta, eu lembro que assim, você pega trânsito, cara, você não consegue andar. Você tem que andar com embreagem, cara. Puta, cansa pra caramba. Então, durante o trajeto eu vou passando algumas informações e respondendo algumas perguntas. Eu tinha colocado caixa de pergunta tanto no YouTube quanto no Instagram e fizeram várias perguntas. Eu vou responder todas. Como eu não lembro de cabeça, provavelmente eu vou responder na locução posterior. Mas, enfim, um negócio negativo desta moto, que principalmente quem mora no sul, é que não tem aquecedor de manopla. Então,
E não só para quem mora no sul, mas para quem gosta de viajar, enfim, para o Chile da vida. Tem situações que eu diria que é essencial. Apesar que não é tão essencial assim. Porque eu descobri que aquela luva de guidão que os motoboys aqui usam, aquilo é mais eficiente que o aquecedor de manopla. Então, hashtag fica a dica. Mas o aquecedor de manopla é muito bem-vindo. E eu descobri isso, a primeira moto maior que eu tive, né, G650 GS, ela tinha. E eu morava em Cuiabá, eu achava ridículo. Eu falei, putz, pra que eu tô pagando por um troço? Ela já vinha, né, que eu nunca vou usar. E já cheguei a usar algumas vezes. E das poucas vezes que eu precisei de usar, assim, foi muito bem-vindo. Mesmo na capital mais quente do país, eu fiquei feliz. Tamanho de aros, essa aqui é 19 e 17, é a mesma medida da maioria do que eu chamo das trail leves. Então da Tiger 800 XR, da linha XR, e da linha sem ser Rally. A linha Rally tem 21 e 17. E a Africa Twin, por exemplo, tem 21, 18. Então não é que é melhor nem pior, mas tem vantagem e desvantagem. No off-road é melhor, mas no asfalto é pior. Analisado aqui no quebra-mola. Eu não vi a regulagem da suspensão, como que ela tá. O que isso é muito importante. Já vi um monte de gente que compra tal moto e fala, nossa, suspensão é porcaria. Aí você fala, leu o manual, você já regulou? Então, essa aqui ela tá mais firmezinha. É bem legal esse assistente aqui, cara, de... Curti, viu? Na cidade é menos cansativo, é mais fácil. Apesar que não é uma moto assim, vou comprar essa moto para andar no trânsito urbano. Mas, você chegar na estrada, você pega a cidade, né? Mas, já adianto, as primeiras Vestron 1000, a primeira da nova série, né, aquela que vem com ABS, as primeiras eram muito beberronas, mas muito mesmo. Era normal você fazer às vezes 14, 16, enfim, era bem beberronas. E essa aqui, eu já li testes, por exemplo, numa revista num site que eu confio, né, o Moto Online. Eu vou colocar aí as medições que eles fizeram, mas ficou bem econômica. E vale ressaltar que o tanque dela é de 20 litros, então uma autonomia razoável. E claro que medição de consumo, cara, tem piloto que consegue fazer uma moto fazer 10 km por litro. Então, acelera e freia, sabe? No semáforo parece que está com formiga, fica acelerando a moto parada, enfim, a moto vai gastando, né? E esse negócio é muito de pilotagem. E normalmente esse cara que consegue fazer baixas médias, a pastilha de freio vai embora rápido, relação também, relação de marchas, enfim. Então eu estava comentando aqui, vai passar um motoboy aqui. Aí, esse troço aqui que eu falei, essa luva de guidão aí, que vale muito a pena pro frio. Então um negócio que eu quero testar daqui a pouco é o freio dessa moto. Uma grande vantagem desse modelo aqui, que eu acho, é o sistema de segurança, a eletrônica embarcada visando segurança. É o da Bosch, né, o chamado ABS, sei lá que número de geração,
que ele tem 3 eixos medições de eixo para tomada de decisão. Quais são os 3 eixos? Essa é a inclinação da moto, assim, assim e assim. Então, se ela está derrapando, ou se ela está muito inclinada, ou se ela está empinando, o ABS lê e faz as devidas correções. Então, tanto no sistema de frenagem dessa moto, quanto o ABS em curva, né, ele é bastante eficiente. E ponto para segurança. Eu vi muita gente falando, nossa, ABS é para quem não sabe pilotar, nossa, eu não preciso, tal. Cara, qualquer coisa que seja bem-vinda para a questão da segurança, e segurança é aquele negócio, por exemplo, airbag para carro. Eu nunca usei, mas nem por isso eu vou falar, nossa, não serve para nada, porque eu nunca usei e tal. Numa situação de perigo, cara, não tem esse negócio de eu sou piloto bom, eu faço, não tem. Então, numa situação de perigo, qualquer ajuda é muito bem-vinda, e é justamente na hora. Então, tem gente, a maioria das pessoas vão comprar essa moto, nunca vão, o ABS de curva lá, nunca vai ser precisado ser acionado, assim, nunca vai passar numa situação que precise. Mas as poucas pessoas que passam por uma situação de perigo, é muito bem-vindo, né, Moto YouTube espectadores? Por enquanto parece que eu nasci para ela. Agora estamos em 26 graus, a gente vai descer para Morretes, e hoje o dia, a perspectiva do dia está quente. E eu achei isso aí bem legal, porque eu quero ver a questão do bafo na perna, tá? Eu pilotei só a Vestron 650, tive ela lá em Cuiabá, pilotei mais de 52 mil quilômetros, e ela não jogava nada de bafo do motor no piloto. E a ventoinha era meio escondida, você tinha que colocar meio que o ouvido para ver se ela estava ligada ou não. Então, nesse ponto, e é um ponto que eu acho bem importante para quem mora em cidade grande, em região quente. Porque, cara, você ficar tomando bafo, já está um ambiente externo quente, 35, 40 graus em muitas cidades, né? Ainda joga bafo, além de estar horrível, ainda a moto piora, né? Joga um bafo no... Ninguém merece, ninguém merece. Eu lembro que eu ficava pistola de raiva com minha G650 GS. Quando acionava a ventoinha, cara, um calorzão no joelho direito, mas muito ruim, nossa, me dava muito mau humor. E aqui ainda não deu pra, ainda tá meio trânsito urbano, aqui o asfalto é péssimo, o que é legal, nada tá batendo, a suspensão, igual eu falei, tem que ver a regulagem que ela tá, mas tá, parece que tá meio firme, deve ter uma regulagem um pouco mais macia, mas eu gosto mais firminha mesmo. Dá uma freada forte aqui, não tem ninguém atrás não. Porra! Desculpa o palavrão. Ó, o freio dela. Curti o freio dela, viu? O que é um ponto negativo da 650, que eu já falei, dessa aqui é positivo. Apesar de ser da mesma marca, mas é um outro sistema de freio. Esse aqui é pinças fixadas radialmente. Põe aí, Luiz. E, puta, dá uma progressividade e uma patada incrível. Quando eu falo freio, frenagem, aliás, é todo o sistema, né? Suspensão, é o pneu, aderência no pneu, enfim, é a geometria da moto, é o freio. Curti, viu? Então, eu tô ouvindo bastante barulho do vento, mas eu não tô sentindo minha cabeça balançar nem nada. Isso aí tem muito a ver com a altura do piloto e o capacete. Eu lembrando, ela está na posição mais baixa. Mas está bem barulhento, viu? Depois eu vou testar ela com... Vou subir a bolha. Provavelmente vai resolver. O ponto negativo. Para regular aqui, você tem que descer da moto lá pela frente. Então não é uma coisa... Pô,
Engenheiros, pensa mais um pouco, né? Ou copia de alguma outra. Aqui eu vou ter a média. A média até agora está 20,5 km por litro. Tá coerente, viu? Pegamos um trecho de cidade, que a média cai bastante, né? É 20,5 desde que eu liguei, agora está subindo 20,6, enfim, está pegando rodovia. Enquanto vocês olham as imagens aí desse passeio avaliação, vamos responder algumas perguntas dos internautas. O RX2RR perguntou sobre o conforto da garupa e se vale o que custa comparando a concorrência. Bom, infelizmente eu tive que dispensar a minha pilota garupa porque a altura do assento me meteu medo. 850 milímetros e, enfim, mais pra frente eu quase derrubei ela. Acabei que não filmei, né? Mas não é que quase derrubei, mas deu uma pendida pro lado lá. Enfim, se tivesse com garupa, talvez eu não conseguisse segurar ela. Essa questão de altura, lembrando, é só na hora de parar, então tem que ter muita cautela para quem tem perninha curta. E se vale o que custa, esse é um assunto um pouco delicado. Primeiro, vale ressaltar na data da gravação desse vídeo, né? Então, nessa data, eu acho que não está valendo muito a pena. Eu vou colocar aqui, nesta data, o quanto custa as motos que eu entendo ser similares. E entendo que a concorrente mais direta pelas questões de características é a Tiger 900 GT. Mas eu vou colocar o preço também da Africa Twin 1100 inicial e também da BMW 850. Esse preço é de tabela e também tem que ver se a maioria dessas motos nem tem para vender, né? Principalmente as Hondas estão em falta. E aí eu ressalto, o vídeo foi gravado em março de 2022, você está assistindo 2 meses depois, vale a pena dar uma pesquisada e comparar. Porque a questão do preço, custo-benefício, eu acho uma coisa muito importante. O José Maria Silva falou, vou esperar antes de tomar decisão pela Versys 1000. Eu já testei a Versys 1000, eu acho uma máquina maravilhosa, tá? Gosto muito dela. E como toda moto, ela tem vantagens e desvantagens. E não é uma moto que dá para comparar. A cilindrada, a capacidade cúbica é semelhante, mas a Versys 1000 tem uma potência maior um pouco, um desempenho um pouco maior, mas ela tem os aros 17 na frente, que dá uma agilidade e até estabilidade no asfalto superior, né? Principalmente na questão da mudança de direção brusca. E por outro lado tem algumas desvantagens, o motor ele esquenta bastante, é uma moto mais pesada e é uma moto um pouco mais limitada também no piso ruim, principalmente se pegar uma terrinha, alguma coisa, o aro 17 na frente ele copia menos as irregularidades, vai transmitir mais, a moto vai balançar mais, mas eu curto muito essa Versys 1000 também. O Luciano Oliveira, que é um frequentador assíduo aqui, ele quer que eu comente sobre o conforto, ciclística, o consumo médio e falou, pode ser minha. Bom, pode ser sua, é só sei lá e bancar, cacifar. Com relação ao conforto, eu achei bem interessante e principalmente no quesito altura, eu acho que eu já falei, mas a altura do assento até a pedaleira. Então as pernas ficam menos flexionadas que, por exemplo, da Tiger. Isso num longo trajeto faz uma diferença, principalmente para quem costuma ter dor no joelho. O consumo médio me surpreendeu, já vou dar um spoiler, mesmo eu dando umas aceleradas, pelo computador ela fez 22,2 km por litro, numa velocidade um pouco acima do que eu costumo rodar na Tiger 800. Então, e também vou colocar de novo a tabela do site Moto Online, que fez um teste, uma medição que eu acho um pouco mais precisa. Ok, Luciano? O Carlos Caçuia perguntou se ao final do teste, se você pudesse, trocaria pela Tiger. Não trocaria por 2 motivos.
Um é por causa da altura, né, que eu já falei, eu sou baixinho para essa moto. E outra questão do preço, não está atualmente, na data da gravação, eu entendo que não está muito... não tem uma boa relação custo-benefício. Mas no mais eu gostei bastante da moto, gostei muito da questão da eletrônica focado para a segurança. Alguns criticaram o painel no ETFT, o que eu chamo de painel de tablet. Cara, tem coisa assim que para mim importa é a eficiência. Se a moto tem freio a tambor, mas freia bem, se a moto tem um disco só, mas freia bem, que é o caso da NC, né? É o que importa. Esse painel daqui ele é razoavelmente legível. É muita informação num pequeno espaço. Então quem não enxerga tão bem, não vai... Eu não enxergo tão bem, mas eu estou conseguindo visualizar. E aqui eu noto, apesar que assim, isso aqui não é uma velocidade de estrada, né? Mas ela tem uma ligeira vibraçãozinha no guidão. Na cidade eu percebi no banco e aqui eu estou percebendo no guidão. Nada absurdo, igual eu falei. O meu parâmetro, eu acho que é a moto que menos vibra, assim, então é meio que injusto, né? Não é que é injusto, mas... E na Tiger 900, que é o modelo atual, né? Já tem reclamações, inclusive tem gente que vendeu a moto porque vibra muito e tal, acho que isso aí já é exagero. Mais features, tanto a embreagem, a alavanca de embreagem quanto do freio, ela é regulável. Ponto positivo, porque nem todo piloto tem o mesmo tamanho de mão e o mesmo gosto. Então essas coisas eu acho bem legais, você configurar a moto para sua pilotagem, para sua estatura. E caso vocês não saibam, o guidão de todas as motos que eu conheço, o guidão é regulável. Então tem gente que fala, eu tenho dor na coluna e tal, putz, já checou a regulagem do guidão? Então dá uma lida no manual aí, que é o que eu sempre recomendo, o manual. Lá tem informações preciosas, inclusive de segurança. Tá? Aí tem gente que lê e não acredita, no manual aí também não adianta, é melhor nem ler também. Eu não sei se a seta volta sozinha, eu vou deixar ligado aqui, para ver se a seta volta sozinha, se ela tem essa... 15 minutes later. Não volta a seta. Posição de pé. Bem legal, o tanque não atrapalha. Tem uma posição razoável aqui para fazer um off-road, que eu já te falei, né? Não é a proposta da moto, assim, ser a moto a mais off-roader que tem, mas bem legal. O banco é meio estreito aqui, por um lado é menos confortável, mas tem mais uma maneabilidade aqui. Eu vou falar assim, hoje acho que não existe mais moto ruim, ou se existe são poucas, né? Pelo menos as motos dessa categoria que falam, tal moto é ruim. Não tem. Ela pode não ser boa em alguns quesitos, mas... E agora vamos aproveitar e responder mais perguntas. O Rafael Maruba, my friend, perguntou do consumo. Eu já falei o consumo, né? E a altura em relação ao solo. A altura, não sei se você está perguntando, Maruba, da altura do assento, eu já falei, 850 milímetros, mas o vão livre dela é de 160 milímetros, ou seja, a menor parte da moto até o solo dá 16 centímetros. Então, existem modelos que têm um vão livre maior, mas ela tá, que eu considero, é a proposta da moto, né? Ela não é uma moto para fazer trilha mais brava, mas, enfim, ela tem uma certa altura aí que dá para pular de obstáculos, subir em calçada sem muito risco.
E o André Silvestrin, vulgo Macarrão, perguntou por que todo mundo fala V-Storm? Então, o Storm em inglês é tempestade. E Storm, eu achava que era trovão, mas não é. Eu pesquisei aqui no Google. Storm em alemão significa atual. E eu achei bem coerente, porque é uma moto que tem um projeto um pouco mais antigo, que foi evoluindo e permanece muito atual. Então é isso. Então as pessoas falam porque, enfim, falam errado. E o Casal 650 perguntou: quantas câmeras dá para prender nela? Jean e Lívia, essa é fácil, né? Foi feito um teste e dá para prender exatamente 1050 câmeras na moto. O Bernat Júnior perguntou se eu trocaria pela Margaret Thatcher. Essa eu já respondi. Então não trocaria por questão da altura e o preço atual não acho interessante. E também não acho interessante e não está condizente com a minha situação financeira, devo acrescentar. O Coisa de Moto, que também é um youtuber, perguntou sobre a ciclística e recursos tecnológicos. Todos os recursos tecnológicos dessa moto estão voltados para a questão de segurança, que eu já enfatizei. O ABS de curva eu achei bem interessante, eu fiz umas frenagens meio fora de contexto, simulando uma situação de pânico e tal, e a eletrônica corrige tudinho, sabe, a moto. E também até em comparação com a Tiger 800, a Tiger 800 é muito sensível em relação ao tipo do piso, qualquer coisa ela balança. Essa aí parece estar no trilho. Então é isso, ciclística eu gostei bastante, e recursos tecnológicos não tem tantos recursos assim, por exemplo, o painel não é de TFT, que apesar que eu acho que assim, o painel ele tem que mostrar informação clara, não importa se ele é feito de plástico, sabe, qual que é a tecnologia dele, se é de LED, se é de OCD, enfim, e ele tem um painel legal. E essa parte aí que recebe muitas críticas, né? Para mim não importa. O Anderson Boroto perguntou se tem muita diferença de potência para uma Tiger 800. Eu não sei se eu vou falar mais para frente, mas não é tão perceptível a potência. Eu não sei se eu vou falar mais para frente, mas se falar eu vou dar mais uma enfatizada. Essa V-Strom, ela tem um pouco mais de torque em baixa, só que o motor acima de 6.000 parece que colocaram um outro motor. Ele dá uma explosão violenta, sabe? Ele mostra os 107 cavalos. Então você tem que cambiar um pouco mais, se você quiser uma grande potência, você tem que cambiar e manter ela acima de 6.000 giros. Já na Tiger, o motor ele é bastante elástico. Você está em baixa rotação, ele não tem quase nada de força, né, de torque, e ele vai crescendo bem devagarinho, ele não tem esse pulo rápido, o que por um lado fica mais agradável de pilotar. Mas por outro, o motor você pilotando a V-Strom, ele é mais tesão de pilotar, sabe? Você tem que cambiar, tem que manter a rotação mais alta. Para quem gosta de uma pilotagem esportiva, dá um sorrisinho no canto da boca. Mas eu não reparei muita diferença. A Tiger tem 95 cavalos, mas por um lado ela é mais leve, né? Enfim, acho que as duas têm potência de sobra, mas tem essas características diferentes da entrega da potência. O Regis Holanda falou que essas 1050 é um sonho. E segundo os sites, apesar de não possuir o mesmo nível de acabamento e tecnologia premium da concorrência, ela oferece bastante conforto, confiabilidade no motor e grande economia. E perguntou se eu posso confirmar essa informação. Sim, confirma exatamente isso. Eu não sou muito de identificar a questão de acabamento, mas acabou que me chocou aos olhos os adesivos da moto. Um adesivo assim, por cima do verniz, parece que é uma coisa meio adaptada. Não condiz com uma moto desse preço, tá?
para mim, isso aí não seria motivo para eu deixar de comprar, mas tem pessoas que valorizam bastante a questão de acabamento, então é questão muito pessoal. Questão do conforto, gostei bastante, já falei a questão da altura do banco até o assento, as pernas ficam menos inclinadas. Confiabilidade do motor, é um projeto antigo que foi evoluído. As primeiras V-Strom tinham um certo probleminha, principalmente na parte elétrica, isso coisa do passado. E a economia me surpreendeu, tá? Realmente confirmo todas as informações. O Wagner Oliveira, ele perguntou sobre a questão do peso da moto maior, né? Se vibra mais e conforto, tudo isso em relação a 650. Bom, eu rodei na 650 tem mais de 4 anos, ou em torno de 4 anos, então é difícil você comparar, tá? O ideal do comparativo é você sair de uma moto, subir na outra e depois voltar para a anterior. Isso você consegue ver bem. Com relação ao peso maior, eu não senti dificuldade, eu fiz pouca manobra com ela, mas enfim, ela é mais pesada, então as leis da física não mentem, né? Então quanto maior o peso, um pouco mais difícil de se manobrar. E questão de vibração, em baixa rotação, se rodando quase em marcha lenta, tal, eu senti um pouco de vibração no banco, que eu falei no começo aí do vídeo, mas isso não atrapalha, né? E em alta rotação, um pouquinho de vibração no guidão, mas é tranquilo. Eu acho que ela vibra menos, se eu bem me lembro, que a 650. Na 650 eu sentia formigamento no guidão, eu sentia bastante vibração. Então eu creio que sim, mas eu não posso dar o parecer preciso nisso. E complementando com relação à posição de pilotagem, dá bastante diferença. A questão da altura, da distância do assento até a pedaleira, nessa moto fica bem alto, então a perna fica menos flexionada. Muito legal. Voltando a falar sobre equipamentos, como eu falei no início do vídeo, a moto vem com cavalete central, protetor de manoplas, protetor lateral na parte de baixo, há uma tomada USB ao lado do painel, suspensões reguláveis, cruise control, popularmente conhecido como piloto automático, bolha regulável e tomada 12 volts embaixo do assento do passageiro. E o Chuck perguntou sobre a capacidade de carga, que muitos não comentam sobre isso. No manual consta que a capacidade de carga da V-Strom 1050 é de 193 kg. O César Dyer perguntou a altura do banco ao solo, o peso em hora de marcha, e se é muito pesado para manobrar, consumo e autonomia. Bom, tudo isso eu já falei, e autonomia eu não gosto de comentar porque meu cálculo de autonomia é um pouco diferente. Eu não computo a reserva, mas a moto na estrada, numa velocidade razoável, faz em torno de 22 km por litro, depende da mão, um pouco mais ou um pouco menos, e o tanque tem 20 litros. E a reserva são 2, esqueci, eu anoto aqui embaixo. E voltando a falar sobre conforto, o banco do piloto tem bastante espaço, que dá para movimentar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, e creio que pessoas grandes também terão um bom espaço para o bumbum. E ressaltando, o banco possui regulagem de altura. Você consegue elevar 2 centímetros, que para pessoas altas isso é excelente, que as pernas vão ficar menos flexionadas. Então, agora na volta eu vou subir a bolha, que igual eu falei, a 90 por hora estava meio... com uma mão é meio ruim. Então ficou um pouquinho mais alto agora. Vamos ver se ele para o barulho do capacete. E falando sobre manutenção, o intervalo é de 6 em 6 mil quilômetros ou 12 meses, o que eu correr primeiro, exceto a primeira revisão, que é de 1000 quilômetros ou 2 meses. Apesar desse intervalo ser menor que os 10 mil da Tiger,
Um dos itens mais caros é a regulagem de válvulas, que na V-Strom é indicada para fazer com 24 mil km, ante 20 mil da Triumph. Essa mesma situação ocorre com a indicação de troca de velas. Então assim, eu não fiz cotação, mas o meu palpite é que a manutenção da Suzuki seja mais barata que a caríssima manutenção da Tiger. Com a bolha na posição mais alta em velocidade, o barulho do vento diminuiu bastante, como já era de se esperar. E ao voltar na minha Tiger 800, eu pude comprovar a ciclística superior da Suzuki, bem como o comando de embreagem muito mais amigável e macia. Isso aí é bastante sentido, principalmente numa tocada urbana ou até mesmo em trilha. Também pude confirmar o que já disse, as pernas ficam bem mais flexionadas na Tiger, ponto para Suzuki. E para finalizar, toda a moto tem pontos negativos e positivos. Escolher um modelo é questão de gosto pessoal, adequação fisiológica ou fisionômica, disponibilidade financeira e também a utilização predominante que você vai fazer na moto. Putz, a câmera 360, falar nisso, a campanha Luiz, compra a câmera 360, continua. Vocês vão ver as imagens belíssimas, ou já viram, não sei, vão ver mais. E eu tô querendo comprar, então, por doação por Pix, para quem é fã, quem valoriza o tempo que eu despendo, né, editando e filmando, e puder, Pix para Luiz sobre duas rodas, @gmail.com.